Olá, o Repórter Setorial de hoje vai ser um pouco diferente. Nós vamos exibir uma reportagem especial sobre campos de concentração. Você já deve ter ouvido falar desses locais onde foram aprisionados, torturados e assassinados muitos judeus. Mas o que poucas pessoas sabem é que no Brasil existiram campos de concentração. E um deles foi instalado aqui, em Pindamonhangaba, onde mais de 100 alemães ficaram presos durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse conflito, o Brasil lutava contra os países do eixo, que incluía a Alemanha. Por isso, os filhos dessa nação ficaram aprisionados aqui. Mas você vai entender melhor e descobrir os detalhes dessa história agora, aqui no Repórter Setorial. O Parque da Cidade, em Pindamonhangaba, é um lugar onde as pessoas têm contato com a natureza, caminham e andam de bicicleta tranquilamente. O parque também é muito usado para eventos que reúnem toda a população de Pindamonhangaba. Mas poucos sabem que bem atrás desse lugar tranquilo e acolhedor existia um cenário de guerra, um campo de concentração que manteve mais de 100 alemães presos entre 1942 e 1945. Durante esse período aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que teve início no dia 1º de setembro de 1939 e envolveu mais de 70 nações. O Brasil entrou nesse conflito alguns anos depois do início, em 1942. A origem dessa batalha está ligada a questões não resolvidas da Primeira Guerra, que aconteceu entre 1914 e 1918, especialmente ao Tratado de Versalhes, um acordo que deveria estabelecer a paz entre as nações vencedoras, Inglaterra, Estados Unidos e a França, com a derrotada, a Alemanha. Porém, o tratado não resolveu os conflitos e responsabilizou exclusivamente a Alemanha pela guerra, que, como consequência, passou por grandes crises econômicas e sociais nas décadas de 20 e 30. Isso gerou a oportunidade para que o movimento nazista se fortalecesse, especialmente sob a liderança de Hitler, com a promessa de recuperar a Alemanha e ir à desforra, ou seja, vingar a derrota contra os então vencedores. E é claro que houve uma espécie de complacência dos países vencedores, no caso a Alemanha e a França principalmente, quando a Alemanha nazista começa a realizar conquistas territoriais que precederam ao início da Segunda Guerra Mundial, que foi a invasão da Polônia, esperando que essas concessões da anexação da Tchecoslováquia ou da Áustria levassem a Alemanha a não buscar o conflito, mas o que de fato acabou ocorrendo. Adolf Hitler foi um dos personagens mais conhecidos da Segunda Guerra Mundial e considerado um dos maiores vilões dessa história também. Ele nasceu na Áustria, em 20 de abril de 1889. Aos 24 anos, se mudou para a Alemanha e lutou pelo novo país na Primeira Guerra Mundial. Depois que o conflito teve fim, ele se tornou um dos primeiros membros do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o nazista. Hitler foi uma figura central na história do século passado, foi o sujeito que liderou o partido nazista e soube captar um sentimento não só de amargura da população alemã por conta da derrota na Primeira Guerra Mundial, mas os preconceitos que existiam naquela população. Não eram preconceitos exclusivos, pelo contrário, o antissemitismo, por exemplo, que é o preconceito contra judeus, existia e infelizmente existe em vários países europeus, porém ele soube estimular esse preconceito e associar esse sentimento que essa população possuía com a derrota na Primeira Guerra Mundial, responsabilizando os judeus principalmente pelo insucesso da Alemanha naquele conflito. Então Hitler foi um sujeito que soube organizar as massas e foi o símbolo de uma máquina partidária de pessoas que tinham o mesmo sentimento. Com Hitler no comando, a Alemanha, a Itália e o Japão formaram uma força quase indestrutível. Porém, em 1941, o cenário começa a mudar, quando o Japão ataca uma base naval no Havaí que marca a entrada dos Estados Unidos no conflito.
Brasil também entrou na guerra depois que ela já tinha se iniciado. Em 1942, quando submarinos alemães atacaram 19 navios brasileiros. Antes disso, o país se mantinha neutro no conflito porque tinha boas relações econômicas com os Estados Unidos e a Alemanha. Mas depois do ataque, houve grande pressão do governo norte-americano para que o Brasil se posicionasse. E em 14 de julho de 1944, os soldados brasileiros deram início ao conflito contra a Itália. 5.000 militares que participaram da batalha saíram daqui, do 6º Batalhão de Infantaria Leve de Caçapava. Naquela época, o batalhão o regimento era composto por 3 batalhões. Então aqui nós tínhamos um regimento de infantaria que tinha 3 batalhões aqui dentro. Então isso totalizava em torno de 5.000 homens. Todo o regimento se preparou para a guerra, foi formado aqui e seguiu para a guerra, participou da guerra. Esse regimento aqui ele foi o primeiro a chegar na Itália, ele chega em junho, ele tem um batismo de fogo dele em setembro, e ele vai de setembro até maio no combate, né? Então a segunda leva da FEB que chega, ela vai chegar em setembro e vai entrar em combate somente depois. Então esse aqui é o regimento que mais tem tempo de combate, mais jornadas de combate, é o 6º. Então a ligação do 6º com a guerra é muito grande. Para manter essa história, o batalhão montou um museu, conhecido como o Espaço Cultural do Regimento Ipiranga. O local é dividido em 5 salas, com mais de 600 registros da Segunda Guerra Mundial. Na lista de itens expostos, tem capacetes, uniformes, armamentos, fotos da época e até uma bandeira nazista original. E ele nasceu principalmente 2 fontes. Uma foi os espólios de guerra, que era aquilo que o pracinha, quando conquistava uma posição, quando conquistava ali e prendia um alemão, ele pegava o material, né, algumas coisas grandes, como aqui, o canhão que nós temos aqui, um canhão aqui no museu, outras menores, como uniforme, peça de uniforme, pistolas, aquela Luger que é famosa, que os alemães usavam, então eles apreendiam isso. Outro são os materiais deles mesmos, que as famílias doaram ou eles mesmos doaram. Então, à medida que eles iam falecendo, isso foi o que mais aconteceu, as famílias entram em contato com a gente, entram até hoje, e oferecem se nós temos interesse em receber esse material, que era o material do pracinha e tal, e nós recebemos. Além das relíquias desse museu, a Segunda Guerra Mundial deixou como lembrança muita destruição e sofrimento. Esse conflito é considerado o maior e mais sangrento de toda a história da humanidade. 50 milhões de pessoas foram mortas e 6 milhões de judeus foram martirizados no Holocausto. Para o nazismo, os judeus eram os grandes culpados pela crise na Alemanha. Por isso, eles deveriam ser combatidos. Foram montados, então, campos de concentração. Antes da própria Segunda Guerra Mundial, outros países haviam adotado esse modelo de concentrar, controlar, prender determinado grupo de pessoas, seja por nacionalidade, etnia, origem, religião e assim por diante. A diferença fundamental é que os campos de concentração na Alemanha nazista e nas áreas controladas por aquele Estado foram campos de extermínio. Evidentemente, nenhum campo de concentração é um lugar agradável, muito pelo contrário, as pessoas ficam numa situação bastante ruim e sem acesso a direitos básicos, porém, a Alemanha nazista inovou ao usar os campos de concentração para prender e classificar aqueles que eram considerados indesejáveis, usar uma parte dessas pessoas como mão de obra escravizada e outras eram diretamente exterminadas. Nanette Koenig é uma sobrevivente do campo de concentração de Bergen-Belsen, que existia na Alemanha. Atualmente, ela mora em São Paulo e em 2015 deu uma entrevista para Novo Tempo sobre os anos de sofrimento no Holocausto. A Nanette é holandesa e foi presa junto com a família em fevereiro de 1944. Nessa época, ela tinha apenas 14 anos de idade. A vida de campo de concentração é uma luta de sobrevivência de minuto em minuto. Você nunca sabe o que acontece de um minuto para o outro. E no fim você vive como a morte. Ela foi a única da sua família que sobreviveu e também viu seus amigos morrerem vítimas do campo de concentração. Uma delas foi a Anne Frank, que ficou conhecida por relatar em seus diários o que vivia. Uma das frases escritas por ela, que na época tinha 12 anos, foi: "Apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana."
Eu estava em primeiro lugar ao lado do campo dela, não estava no campo. Eu vejo ela de um campo para outro campo, que tinha um arame farpado. E você não podia chegar perto porque era perigoso. Quando eles tiram esse arame, aí que eu fui procurá-las, mas eu já sabia que tinha ainda transportes de prisioneiras para outros campos, mas as duas irmãs eram totalmente debilitadas e não tinha mais como transportá-las. Então, por acaso, eu achei elas, e é tudo uma coincidência, né? Eu fui procurá-las e aí a gente se encontra várias vezes. A Nanette só conseguiu sobreviver porque o exército inglês invadiu o campo de concentração e ela foi levada de avião para a Inglaterra. Nesta época, ela já estava bem debilitada e pesava apenas 30 quilos. Pilhas e pilhas e pilhas de mortos, porque o crematório não dava mais conta. A única coisa que me entrou na cabeça é que, na medida que eu fui enfraquecendo, quanto tempo iria demorar para eu me juntar a esses montes de esqueletos. Em todo o mundo existiram cerca de 20 mil campos de concentração. Na maioria deles, os prisioneiros eram judeus. Mas também existiram campos em países inimigos da Alemanha, Itália e Japão, onde os filhos dessas nações eram confinados, como no Brasil. Um deles foi instalado aqui em Pindamonhangaba, onde cerca de 200 alemães ficaram presos. Mas por aqui, eles não passaram por torturas nem foram mortos aqui no campo. A realidade dos prisioneiros aqui em Pinda era bem diferente. Então, no início eles tiveram uma certa animosidade. Alguns já estavam presos em São Vicente Santos, na casa de detenção em São Paulo, e vieram para cá. E ninguém gosta de ter a sua liberdade privada de uma hora para outra. Então, em algum momento, eles tiveram algum estresse. Eles vieram para cá em 1942, mas poucos meses depois eles já estavam tendo uma relação amigável, se é que a gente pode dizer assim, até que chamavam o próprio diretor de pai. Aí no decorrer eles foram fazendo amizades, iam jogando bola, tocavam na festa das cidades e foi uma relação amistosa até o final. Os alemães chegaram no Brasil em um navio de luxo, o Windhoek, no dia 7 de dezembro de 1939, e só depois de alguns anos foram levados para o campo de concentração de Pinda. A embarcação saiu da Alemanha com destino à África do Sul. Quando cerca de 600 passageiros desembarcaram na cidade do Cabo, a Segunda Guerra Mundial estourou e o navio não podia voltar para a Alemanha. Por isso, os tripulantes resolveram fugir para um porto seguro, o Brasil, que até então estava neutro na batalha. De acordo com David Neves, historiador que escreveu um livro sobre o campo de concentração de Pinda, antes de chegar no Brasil, a tripulação do Windhoek disfarçou o navio em alto mar para que as autoridades brasileiras não percebessem que se tratava de uma embarcação alemã. E aí veio a história que é até um pouco sensacional demais. Eles pintaram o navio em alto mar, com a ordem do capitão de que se caíssem, ficariam lá. E pintaram com as cores japonesas e colocaram o nome até de Santos Maru. E aí foi todo aquele trâmite, tudo feito. Tinha alguns cozinheiros que eram chineses que ajudaram na inscrição do navio e tudo mais. E, enfim, conseguiram chegar a Santos, sem nenhum problema. Quando chegaram em Santos, o Brasil era um país neutro naquele momento, eles ficaram de 39 até mais ou menos 1942 numa situação tranquila, porque o Brasil não havia declarado guerra, mas a partir de janeiro, e principalmente em agosto de 1942, quando o Brasil declara guerra realmente contra o eixo, a Alemanha, a Itália e o Japão, eles passam a ser perseguidos como prisioneiros políticos. Uma parte da tripulação do navio foi levada para o campo em Pindamonhangaba, que ficava em uma fazenda na estação experimental de produção animal bem atrás do parque da cidade. Por aqui ainda existem as ruínas do campo, como esse estábulo que foi transformado em dormitório para os prisioneiros. Hoje, na fazenda onde era o campo de concentração, funciona o polo regional da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Por aqui são realizadas pesquisas na área da agricultura e as ruínas do antigo campo de concentração fazem parte da área de pastagem de gado, ou seja, não existe nenhuma preservação do contexto histórico que envolve essas ruínas. O local, o que a gente faz é a preservação mesmo realmente do patrimônio em relação a pelo menos, esse local onde fica, é um local onde tem os cuidados com gado de corte.
Então a gente só faz a manutenção desse ponto da fazenda em função da criação de gado. A gente até comentou que se tivesse alguém com interesse, que a gente pudesse fazer uma conservação, preservação dessa memória do local, do que ainda sobrou, seria muito interessante para que outras pessoas pudessem conhecer. Esse período da história brasileira não está incluído nos livros didáticos porque até 1994 era considerado secreto pelo governo. Os documentos oficiais foram lacrados com base em uma lei que proibia consultas e pesquisas. Essa documentação ela ficou restrita durante muito tempo porque eram documentos que só eram acessíveis pelas pessoas que produziram, né, pela Secretaria de Segurança Pública, pelo DEOPS, e a documentação, historicamente falando, ela foi aberta para o público muito recentemente. Só em 1991 que esses documentos vieram para o Arquivo Público do Estado de São Paulo e só a partir de 1994 que esses documentos ficaram abertos para o público. Hoje, qualquer pessoa, mediante a assinatura de um termo de responsabilidade, pode ter acesso a esses documentos, mas durante décadas, depois da produção dessa documentação, ela ficou restrita às pessoas que produziram e que tinham a finalidade de guardar essa documentação. Atualmente, no Arquivo Público do Estado de São Paulo, existem alguns prontuários originais com as informações dos prisioneiros dos campos de concentração que existiram no Estado. Registros administrativos sobre a alimentação dos internos, sobre a restrição do envio de cartas dos prisioneiros para as famílias na Alemanha, entre outros documentos. Os prontuários, eles têm uma variedade de documentos que vêm desde ofícios, quando se havia necessidade de transferir esses presos por algum motivo para outro campo de concentração ou para outra prisão, ou quando eles precisavam de algum atendimento médico que não poderia ser feito na localidade onde eles estavam e deveriam ser designados para outra localidade. Até as listas com os nomes das pessoas que estavam efetivamente naqueles campos, né? No Arquivo Público aqui de Pinda, as informações também são poucas sobre o campo de concentração que foi instalado aqui entre 1942 e 1945. Mas já que não existem muitos documentos sobre o assunto, nós procuramos por pessoas que conviveram com esses alemães prisioneiros. E no próximo bloco você vai acompanhar as histórias que essas pessoas têm para contar.